Olá, humanos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Psicólogo. Eu sou Rússio Biapina, psicólogo do Instituto de Formação de Educadores da Universidade Federal do Cariri, em Brejo Santo, e eu tô aqui com vocês para responder mais umas perguntas enviadas aqui pra gente. Espero que vocês gostem. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Por que a maioria dos homens se preocupam mais com a vida financeira para ter um bom relacionamento? Pessoal, se preparem. Eu vou começar com uma explicação interessante que, a princípio, pode parecer não ter nada a ver, mas vocês vão entender ao final. Quando a gente vai olhar para a palavra matrimônio, o que significa matrimônio? Quando a gente divide, a gente tem matre e mônio. Matre significa mulher e mônio significa o ato de tornar-se. Então, o matrimônio se refere ao momento em que se reconhece que a mulher se tornou mulher. Então, de matrimônio, a gente pode passar para patrimônio. O que significa o patrimônio? É o momento em que o homem se torna homem. Ou seja, o trabalho com o patrimônio, o olhar para o patrimônio na realidade masculina é algo muito social. O patrimônio ele é muito mais cobrado do homem e isso é o que o torna homem, de acordo com como a nossa sociedade se estabeleceu. Então, por isso, em geral, existe a maior preocupação patrimonial ou financeira ou econômica dos homens no relacionamento do que das mulheres, enquanto para as mulheres fica mais a questão afetiva, do lar, né, essa conexão. Então, as coisas estão cada vez mais fluidas nesse contexto e eu acho que cada um adotando uma responsabilidade em torno disso, onde as mulheres têm uma responsabilidade cada vez crescente em relação ao patrimônio e que os homens também tenham mais responsabilidades relacionadas ao patrimônio, é um equilíbrio interessante para a gente buscar. Próxima pergunta, gente. O que fazer? Respeitar a opinião dos pais ou desrespeitar a opinião deles? Porque geralmente, quando não sigo os conselhos, acabo tendo alguns conflitos. Bem, gente, lida com os pais, lida com as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão próximas, é sempre um processo meio complexo mesmo. A primeira coisa que a gente precisa conseguir construir com as pessoas que a gente ama é comunicação. Ter uma comunicação efetiva, ter uma comunicação eficaz, falar uma língua parecida é muito importante, porque muitas vezes as pessoas estão falando as mesmas coisas, mas não conseguem se comunicar bem, porque uma não compreende o que a outra quer falar. Não tem uma matemática precisa para dizer quando você vai fazer isso ou quando você vai fazer aquilo. Mas entenda bem, exercitar a nossa existência pressupõe, em algum nível, frustrar o outro. Quando a gente vive uma realidade onde a gente está sempre se vivenciando para agradar as outras pessoas, acaba que a gente deixa um pouquinho de lado quem nós somos. Mas em algum nível, ouvir a experiência do outro, ouvir aquilo que o outro tem como construído ou que ele traz na sua história, pode ser muito importante, muito relevante. Então, não tem uma matemática precisa, infelizmente, mas reconhecer a importância das pessoas que querem te ajudar, que estão ao seu lado, que estão te aconselhando e que te amam. É muito importante, mas também reconhecer o limite disso para que você consiga exercer a sua individualidade, para que você seja você e que você tenha saúde, também é importante. No final, gente, caso esse conflito seja muito intenso, procure um psicólogo, um profissional que possa ajudar você a gerenciar melhor essas pressões, afinal, de pessoa para pessoa, essas pressões podem mudar bastante. Próxima pergunta. Como se sentir uma pessoa mais segura de si mesma em relação a todos os âmbitos da vida? Bem, gente, se sentir uma pessoa segura pressupõe duas coisas importantes, pelo menos aqui na minha percepção: autoconhecimento e autoestima. Se sentir uma pessoa segura não significa dizer que você é capaz de tudo, mas que você sabe daquilo que você é capaz e que você sabe daquilo que você não é capaz. O autoconhecimento, ele retrata situações muito objetivas do que você é. São situações inquestionáveis. Por exemplo, você é homem ou mulher? Ou não é nenhum dos dois, ou é uma pessoa não binária? Você tem que idade? Você veio de que estado, de que cultura, de que região? Essas são situações que são fáticas e inquestionáveis. Do outro lado, a autoestima é como você faz uma leitura desses dados e uma projeção da realidade. Então, a partir das suas conquistas, você se considera até que ponto uma pessoa inteligente? Considerando as situações que você vivenciou, até que ponto você se considera uma pessoa interessante? Considerando esses dados, o quanto você se considera uma pessoa capaz. Ou seja, se a gente tiver qualidade no autoconhecimento, a gente também vai ter qualidade na autoestima. A gente vai se estimar de uma maneira
real em relação àquilo que a gente é de fato. Mas pode acontecer muita confusão nisso, a gente tem um autoconhecimento precário e isso prejudicar a nossa autoestima, ou mesmo ter até um autoconhecimento bom, mas fazer projeções inadequadas sobre o que somos. No final das contas, ter um autoconhecimento sólido e ter uma autoestima adequada faz com que a gente tenha muito mais segurança para lidar com os problemas da realidade. Próxima e última pergunta do episódio de hoje, gente. Como fazer outra pessoa se sentir segura para ter um novo relacionamento? Quando a gente pensa em trazer mais segurança para outra pessoa, agora a gente está falando não mais da segurança de si, mas da segurança para o outro, para que essa pessoa tenha um relacionamento, a gente precisa primeiro ter um processo empático, de entender qual é a necessidade que a outra pessoa tem. Afinal de contas, o que traz segurança para mim é diferente do que vai trazer segurança para você. Nós temos vidas diferentes, processos diferentes e necessidades diferentes. Então, às vezes, a gente quer trazer segurança para outra pessoa baseado na nossa própria leitura de segurança, mas a gente precisa entender qual é a necessidade do outro a partir das experiências que o outro teve. Mas eu também queria levar em consideração outra coisa, gente. Por mais que você queira trazer segurança para o outro, é muito importante você entender os seus próprios limites e aquilo que é segurança para você. É muito importante se perceber não como um super-herói. Você não é super-herói, você não é super-heroína, você não é a pessoa que vai fornecer essa segurança para ninguém. O mais próximo que você pode chegar disso é, dentro da minha situação e da minha condição, como eu posso favorecer essa pessoa ter uma realidade segura, ter um contexto seguro, ao ponto de iniciar um novo relacionamento. Nem sempre isso é possível, mas o que tiver ao seu alcance é uma possibilidade de experimentar. Mas sempre entendendo que ter um relacionamento é sempre um esforço mútuo e não uma questão natural. É isso, pessoal. Mais uma vez, queria agradecer vocês estarem aqui com a gente até o final. Queria deixar aqui o e-mail para que vocês enviem as suas perguntas, é psicologia.if@ufca.edu.br, ou vocês podem deixar um comentário aqui mesmo na mídia que a gente pode, quem sabe, responder aqui a sua pergunta. Mais uma vez, queria agradecer a audiência de todos que têm estado conosco durante todos esses episódios. Agradecer também a diretoria de comunicação que tem acolhido esse projeto e tem feito um maravilhoso projeto junto com a gente. E vejo vocês nos próximos episódios. Obrigado, tchau, tchau!